Quero falar de um assunto importante agora. Eu comentei na abertura do programa, né? Hoje é dia dos jornalistas, quero cumprimentar todos os meus colegas de profissão e hoje também é o dia da saúde. E você sabia que no Brasil, mais de 70% das mortes são causadas por doenças derivadas do excesso de peso? O Ministério da Saúde lançou metas para combater esse problema. Dados do HC da Unicamp, referência, são cerca de 150 atendimentos por mês, sendo que 50% dos obesos cadastrados possuem diabetes e 90% são hipertensos, ou seja, tem pressão alta, que causa vários transtornos aí para o nosso corpo. Por isso, hoje, nós vamos falar de prevenção, informações, como você consegue combater o excesso do peso. Infelizmente, hoje, muitas crianças já estão acima do peso. É difícil perder peso. Como a gente consegue facilitar esse processo? Hoje a gente está recebendo aqui uma profissional da área. Eu queria muito agradecer a presença da doutora Natália Ferreira, endocrinologista. Tudo bem, Natália? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Fique à vontade, a casa é nossa. Okay. Natália, são números assustadores, né? Altos. E hoje a gente percebe, inclusive, a incidência de muitas crianças que já estão acima do peso e já apresentam problemas que antigamente eram tidos só como de adultos, colesterol alto, triglicérides. Como reverter esses números? Infelizmente, os números são muito assustadores mesmo, realmente. Nós temos hoje mais de 50% da população com excesso de peso, que já é um estado de pré-obesidade. Ou seja, mais da metade da população está acima do peso. Mais da metade da população. Isso se nós considerarmos o critério de peso. Se nós considerarmos o critério de excesso de gordura, é mais de 70% da população tem excesso de gordura, especialmente gordura abdominal, que aumenta muito as doenças cardiovasculares. Porque a gente entra naquele falso magro, né? Sim, que ele está no peso ideal, só que ele tem pouca massa magra, né? Pouco músculo e muita gordura. Isso, especialmente na região abdominal. Mais de 70% da população? Mais de 70%, 76% da população tem excesso de gordura. Gente, que absurdo isso. Por isso que é tão importante, né? A gente ficar atento a esses números e rever, de repente, algumas posturas, alguns hábitos de vida e hábitos alimentares. Doutora, você acredita que as pessoas, de fato, acabam relaxando, entre aspas, né, nessa questão da alimentação, do sedentarismo, por achar que isso não é um problema para ela, que não causa riscos, ou não, por um vício, por uma compulsão? Às vezes pessoas muito ansiosas acabam descontando na comida. Por que será que esses números são tão altos? É o que nós vemos. Na sua opinião, né? O que motiva isso? Falta um pouco de esclarecimento e educação sobre o tema. Então, as pessoas não sabem que ficar um pouco acima do peso, ficar com uma cintura acima do normal, com a gordura abdominal acima do normal, isso causa problemas de saúde. Normalmente as pessoas acham que é uma questão de opção, tem gente que é mais gordinho, que está mais acima do peso, mas que é ruim, mas que não é tão ruim assim. Mas sim, para a saúde, isso causa. O problema da obesidade é que ela é uma doença que causa outras doenças. Então, é uma questão que vai muito além da estética, que ela realmente afeta de uma forma muito importante a saúde. Por exemplo, os principais riscos que essa obesidade, esse excesso de peso pode causar no indivíduo? Olha, hoje nós temos os quatro principais grupos de doenças que levam à mortalidade são, de uma certa forma, muito exacerbados pela obesidade. Então, nós temos hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio, um AVC, que é um acidente vascular cerebral, são as principais causas de mortalidade e todas elas muito relacionadas à obesidade. E fora as outras doenças, como a apneia do sono, até o câncer também pode ser aumentado pela presença da obesidade, do excesso de peso. Você até comentou a apneia do sono. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de dormir bem, né? Aquele sono restaurador. E em muitos casos isso pode estar associado ao excesso de peso daquele corpo. Muito associado ao excesso de peso. A pessoa, quando tem esse excesso de peso, isso piora, comprime as vias respiratórias.
Isso comprime o tórax, é uma compressão que vem do abdômen, que vai para o tórax. Isso faz com que a pessoa tenha um sono de má qualidade, tenha uma oxigenação pior. Então, é como se uma coisa levasse a outra. Então, a apneia obstrutiva do sono piora a excreção normal dos hormônios durante a noite, porque a pessoa não dorme bem. E, ao mesmo tempo, também a obesidade leva à apneia obstrutiva do sono. Uma coisa leva a outra. E uma vai piorando uma a piora outra, a né? outra. E o tratamento de mais uma dependentes. melhora a outra. Então, muitas vezes nós vemos pacientes que começam a fazer o tratamento da apneia obstrutiva do sono, que é através do uso de CPAP, que é um aparelho que a pessoa coloca na hora de dormir, e ela emagrece com o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Nós vemos isso em várias áreas. Muito feliz que você está hoje aqui conosco, doutora bom. Natália, porque acho que é um dia muito simbólico, né? A gente não queria deixar passar em branco essa data, né? Dia 7 de abril, aí o Dia Nacional da Saúde, para despertar realmente, né? Colocar uma sementinha aí dentro de você que nos acompanha, que você se motive a cuidar mais do seu corpo, da sua saúde. Eu sempre comento, né? A saúde é o nosso bem mais precioso e o nosso corpo, ele foi emprestado para a gente. A gente precisa cuidar bem dessa morada, né? Dessa nossa casa provisória. Quando você cuida bem da sua casa provisória, você consegue, né, permanecer bem, viver bem, com qualidade de vida, com disposição. Quando os problemas passam a aparecer, parece um imã, né, doutora? Porque uma doença traz outra doença e, de repente, quando você vê o seu quadro é extremamente crítico e não pode. Já que a gente pode prevenir, vamos fazer isso. Eu queria conversar também com a senhora como a gente consegue fazer essa prevenção e, de repente, algumas mudanças simples no nosso dia a dia que trazem resultados significativos. Mas você me responde daqui a pouquinho, pode ser?